apoio para vocês que tiveram dúvida e postaram lá no portal. Eu estou falando da Ana Clara, do Gui, que deve ser o Guilherme, Lane Leal, Camila Dourado e Rosimeire. Eles postaram dúvidas quanto às tarefas do portal, da revisão da literatura e do conteúdo referente à segunda tarefa. Tá? Então, o que é a revisão da literatura, como fazer a revisão da literatura e como isso se transforma em conteúdo. Bom, senhores, nós vamos agora para mais um material que eu estou enviando para vocês. Então, se você tem um material, você já recebeu o material, abra aí e acompanhe. Eu vou colocar nesse vídeo também, mas esse material é para você poder acompanhar em outros momentos, ok? Lembrando que eu já fiz um vídeo de apoio, logo no primeiro, para falar sobre a primeira tarefa. Então, esse vídeo de apoio é sobre a segunda tarefa, né? Eu quero reforçar que essa ação de fazer vídeos de apoio à ABNT é uma ação do professor Darcy, não sendo assim, obrigado outros professores a usar essa ferramenta para diminuir ou para eliminar dúvidas, tá? Cada qual vai usar a ferramenta que achar melhor. Vamos lá então, vamos falar do primeiro slide. Veja, a revisão biográfica também é denominada de revisão de literatura ou referencial teórico. A revisão bibliográfica é parte de um projeto de pesquisa que revela explicitamente o universo de contribuições científicas de autores sobre um tema específico. Isso é um conceito para que você possa entender que a revisão biográfica, também chamada de revisão de literatura, também chamada de referencial teórico, né? Ele ajuda a você a desenvolver o seu tema. Você vai buscar apoio a outros autores que já atuaram sobre o tema que você escolheu. Lembre-se, o tema que você escolheu foi na primeira aula, você e o seu grupo, tá? E aí a pergunta é, o que é, então, essa revisão biográfica ou essa revisão de literatura? Coleção, literatura e estudo das fontes importantes sobre um tema. Está intimamente relacionada à sua pesquisa. Você vai colocar o seu tema lá e vai buscar na internet, através do Google Acadêmico, né, como já foi dito em algumas oportunidades, e vão vir um grupo de informações, de arquivos, de artigos, referente ao tema que você colocou lá ou o conteúdo que você está estudando. A partir dali, você vai ter condições de começar a desenvolver o conteúdo do seu trabalho ou do seu projeto, ok? E o que ela provê? Provê uma visão geral, atual sobre um tema, né? Então você vai procurar autores, alunos, professores, estudiosos que já trabalharam com o seu tema. Por isso, você já vai ter acesso a essas informações e vai aprender com essa sua pesquisa, essa pesquisa científica, tá? Lista dos principais conceitos e estudos. Você precisa já pensar sobre o seu tema, o que você quer desenvolver. Então faça aí um trabalho colocando, junto com o seu grupo, colocando os tópicos, os títulos que você acha que são importantes para você estudar. E a partir dali você começa a fazer essa revisão bibliográfica ou também revisão de literatura, tá? O que não é revisão biográfica ou revisão de literatura? Não é um resumo dos estudos. Então você não pode pegar, ler e resumir, ler e resumir. Inclusive você pode até fazer um resumo, a gente vai ver mais futuramente, mas de posse dessa revisão de literatura que você efetuou, tá? E não é uma bibliografia comentada, aonde você fala quais são os nortes, quais são as fontes, simplesmente do que você está estudando, né? Ela é muito mais do que isso. Você coloca o que esse estudioso, esse aluno, esse pesquisador desenvolveu e depois você pode até colocar uma conclusão sobre o que você achou daquilo. É óbvio que essa revisão bibliográfica ou revisão de literatura vai ser sobre o seu tema, vai ser o tema que você escolheu, daquele argumento que você está procurando, ok? Sendo assim, a gente terminou o primeiro slide. Vamos para o próximo. Bom, nesse outro slide também é só o primeiro slide bem teórico e esse aqui só para explicar a dificuldade. Eu entendo a dificuldade dos meus alunos, tanto no curso técnico como no superior, quando se fala na revisão biográfica
ou literária, tá? Uma parte sempre exigida do projeto e nem sempre compreendida é a denominada revisão biográfica. Esse item não deve ser uma lista pasmeceira de autores e livros que abordaram o tema, mas sim a descrição do estado da arte, ou seja, do conhecimento atual sobre o problema. O que eu estou querendo dizer com esse texto? Que não é simplesmente fazer uma coxa de retalho e ficar enchendo lá de artigos referente a isso. Esses artigos, esses tópicos que você vai trazer para o seu trabalho, ele precisa ter coerência. Você tem que ler um texto e ler o outro texto e eles devem estar conectados, um respondendo, dando continuidade e assim por diante. Ou até ser contraditório, desde que você coloque isso na sua conclusão. Então não é simplesmente ir lá fazer um Ctrl+C, Ctrl+V de artigos e colocar dentro do seu trabalho. Você precisa ler esses artigos, ver se eles têm coerência, se eles estão na mesma corrente de pensamento e se você entendeu esses artigos, porque lembre-se, na banca você vai ter que responder perguntas sobre aquilo que você colocar no seu trabalho. Então você precisa ter domínio, ok? Muito bem, terminamos esse slide, vamos para o próximo. E aí, o que se espera de uma revisão de literatura? Ora, a banca analisará 3 aspectos básicos em sua revisão de literatura. Primeiro, o que a literatura mostra sobre esse tema? Ou seja, se há coerência do que está descrito no seu projeto com aquilo que você está apresentando. O seu banner, né? O seu pôster. A conexão de suas ideias com outras literaturas. Lembra que eu falei para você que você pode colocar uma conclusão, que você pode colocar alguma coisa sobre o que você entendeu? Está coerente com o texto que você concluiu ou que você está fazendo essa abordagem? Essa também é uma visão que a banca vai fazer. E ela avalia a literatura sobre o tema. Ela vai ver o quanto rica é isso, né? O quanto que você se desenvolveu, se você não pegou só um autor, se você pegou vários autores, não fique num único, tá? Para não ser uma coisa muito tendenciosa. Qual foi efetivamente a etapa de pesquisa que é o cerne, a alma do seu projeto? Ok? Vamos para o próximo slide. Bom, nesse slide a gente vai tratar de uma coisa muito importante, né? Eu coloquei um texto aqui, vamos ler. Tenho certeza que você vai querer evitar o vexame de ter que reiniciar sua revisão de literatura após descobrir, só depois de um trabalho, que sua pesquisa não tem relevância alguma. Faça a validação do seu tema com essas 3 perguntinhas básicas. O que significa isso? Gente, não adianta ficar simplesmente copiando os artigos lá. É preciso lê-los antes de trazer. Na sua primeira leitura, você vai dividir isso entre o seu grupo, essa pesquisa literária, e ele pode falar, não, isso aqui está muito diferente do que já foi abordado, está muito diferente do que nós já temos. E aí você já exclui ali, né? No ninho que a gente fala. Não vai colocando tudo lá dentro de um container para que depois você fique confuso. Essa é a situação. Quais são as perguntinhas que ele falou que você precisa estar atento? Veja elas. Meu projeto contribui para um tema existente? Quando você buscou o tema, você tinha lá um tema atual, um tema que tinha que ter alguma coisa voltada, por exemplo, para o mundo, depois para o continente, depois para o país. Você desenvolveu essa linha de raciocínio ou cronológica. Verifique se esse conteúdo que você está buscando segue essa cronologia que vocês do grupo definiram, tá? Você e sua equipe. Qual é a outra? É um desafio ou questiona pesquisas existentes, né? Então, existem alguns TCCs ou alguns projetos que a gente questiona a literatura de outros. Não é o nosso caso, tá? Nós vamos sempre seguir, mesmo porque boa parte desses conteúdos são novos, né, para vocês. Então, nós vamos concordar sempre com esse compêndio que você vai estar trazendo. Ou seja, você vai trazer artigos que você entenda e que depois você possa replicá-los junto à banca. Ok? E o terceiro, como se aplica ou segue contribuindo esse tema em um novo contexto? Existem alguns temas que são parte de um contexto maior. Por exemplo, nós podemos falar sobre vírus, né? Virose, que é uma coisa muito grande, e depois nós podemos falar sobre Covid-19, que aí é uma coisa específica, né? Então, como é que seu tema se permeia dentro da realidade global, né?
Então você precisa definir. Eu estou falando sobre qualidade total. Então não estou falando sobre a administração como um todo, como a empresa como um todo. Estou falando de um programa de qualidade. Ok? É só você ter uma ideia do que o seu tema aborda. Muito bem, ele tem uma observação aqui. Também pode ser usado as conferências e convenções, né? No nosso caso, eu acho que nós vamos ficar muito mais nos artigos, revistas e sites, tá? Conhecer a literatura referente ao tema é fundamental para quem irá começar um trabalho científico. Buscar por citações de pesquisadores que tiveram seus trabalhos publicados em fontes confiáveis é a melhor maneira para isso. Tá? Exatamente é o que vocês estão fazendo. Eu estou orientando o Google Acadêmico para você fazer as suas pesquisas. Muito bem, vamos para o próximo slide. Bom, vamos falar agora do que é esse produto final. Como é que você sabe que você desenvolveu o que está sendo solicitado na segunda tarefa do portal? Ora, quando houver coerência daquilo que você escreveu. Vamos ver o que diz aqui no slide. Produto final. Documento organizado pelos conceitos. Documento organizado pelos conceitos e relacionamentos que você encontrou e desenvolveu com base na sua literatura e pensamento. Veja bem que o produto final ele é feito depois que você já tem esse compêndio. Você faz as pesquisas, começa a fazer a leitura desse material e aí você vai colocando ele como se fosse um Lego naquela estrutura que você definiu junto com o seu grupo, que a gente chama de linha cronológica. Tá? A partir daí, você começa a desenvolver o seu produto final. É isso que ele está dizendo. Sua opinião sobre o tema terá um total embasamento e será o que há de mais novo sobre aquele tema. É óbvio que é novo, é óbvio que você está aprendendo isso agora, mas você já passou por essa leitura. Então, neste momento que você colocou isso organizado ou em forma cronológica, você começa a ter agora embasamento, você começa a ter agora conhecimento sobre o seu tema. E lembre-se, isso que é importante. O importante é você conhecer sobre aquilo que você está escrevendo no seu projeto, porque é isso que a banca vai solicitar de você. Depois, nas conclusões, terá seus próprios pensamentos e ideias sobre o assunto. É óbvio, a partir do momento que você tem conhecimento e domínio sobre aquilo que você colocou no seu projeto, porque você vai colocar aquilo que você conhece. Veja bem que eu não estou dizendo que você tem que dominar o assunto todo, eu estou dizendo que você tem que dominar aquilo que você está colocando no seu projeto. Você precisa conhecer, não uma pessoa do grupo, a equipe inteira precisa aprender e ter domínio sobre o que está dentro do projeto, e aí sim você consegue fazer o que a gente chama de conclusão. A gente só consegue fazer conclusões daquilo que a gente conhece. Ok? Bom, como fazer essas referências dentro do projeto seguindo a BNT? Senhores, isso já foi abordado no vídeo básico da tarefa 1, nos slides de 11 a 17. Solicito que você retorne lá e, tendo qualquer dúvida referente a isso, apesar que lá tem todos os modelos, tem como tem que fazer, tintim por tintim, o que precisa ser maiúsculo, o que não precisa ser maiúsculo ou não pode ser maiúsculo, aonde existe ponto e vírgula, aonde existe vírgula, o que tem cor, o que não tem cor. Atente para as normas, porque elas são muito importantes. Ok? Então, dos slides 11 a 17 do último vídeo que eu enviei, que era vídeo básico sobre a BNT, lá tem como fazer as referências no projeto, tá? Vamos para o próximo? Bom, como é que eu ajudo a você a desenvolver esse conteúdo? Aí foi a Rosimeire que me perguntou. Vamos lá, esse é o nosso último slide e ele vai explicar para você como fazer o estudo desses artigos, dessas pesquisas que vocês fizeram e colocaram lá como conteúdos do seu projeto. Nós vamos dividir em descrever, resumir, comparar, avaliação crítica e analisar. Tá? Descrever, eu coloquei o seguinte texto. Descrever é resumir cada estudo, visto que no referencial técnico se deve fazer um apanhado geral do que se conhece até o presente momento sobre um determinado tema. É importante descrever de forma resumida os principais conceitos dos principais autores sobre o tema.
Senhores, a leitura, ela é feita de um artigo grande. O que ele está dizendo aí é que você deve sacar, você deve pegar, você deve descrever daquele conteúdo que você baixou o que realmente faz diferença ou faz conexão com o seu projeto. E aí você vai colocar isso de forma a colocar os pontos mais importantes de cada artigo referente ao tema escolhido para o seu projeto, tá? Resumir, definir um protocolo de revisão. Depois que você tem o conteúdo, o artigo, não significa que ele tem que ir completamente para o seu projeto. Você pode pegar parte desses arquivos, tá? Ou desses artigos. Então isso é o protocolo de resumir, tá? Comparar. Deve-se comparar os pontos de concordância e também de divergência entre os principais autores do tema. Lembre-se sempre de fazer citações. Essas citações vão entrar no seu projeto, né? E vão usar aquelas referências que a gente tratou no nosso último slide. Ok? O que significa isso? Pode ser que você tenha arquivos que vão contra o que você está propondo no seu projeto. Neste momento do projeto, esse primeiro projeto, eu digo que você deve ficar só com os autores que estão seguindo a sua linha de raciocínio. Deixe essa situação de contraponto à sua posição para um segundo projeto, ok? Avaliação crítica. Avaliar e analisar e organizar as informações de sua leitura. Não é sair lendo que nem louco, né? A gente já falou, nós temos que descrever, né, o que vai ficar debaixo de quê, o que está fazendo conexão com o quê, para que a minha leitura seja uma leitura dinâmica, não seja uma coisa que eu me perca dentro dela. Começa a escrever e a ler e vê se você tem fluência das suas ideias, daquilo que você quer dizer, daquilo que você está aprendendo. Isso é o que a gente chama de avaliação crítica. E para finalizar, analisar. Verificar os argumentos importantes sobre os estudos e definir o que está dentro do escopo do tema. A gente chama isso de delimitar, porque é sobre isso que você vai responder na banca. A banca vai fazer perguntas para você e você vai responder sobre os argumentos importantes, aquilo que é o cerne daquela situação, ou daquele produto, ou daquele artigo que você está tratando, tá? Daquele texto, daquele contexto. Muito bem? Segundo, listar argumentos fortes e fracos, né? Então, você pode ter vários tipos de argumento. Caracterize esses argumentos até para você guardar aqueles que são os fortes, mas que você conheça os fracos também para poder aumentar aí o seu poder de argumentação. Muito bem? Faça uma lista dos autores que estão a favor e dos que estão contra em um determinado tema ou hipótese levantada em seu trabalho, né? Novamente, aqui é uma ideia para quem está trabalhando com prós e contras. Eu continuo orientando que você siga uma linha única de pensamento e depois nós vamos tratar no futuro prós e contras. Ufa! Acabei, né? Espero ter diminuído as suas dúvidas, mas muito mais orientado a você a buscar as informações que você precisa para dar continuidade ao nosso projeto. Qualquer coisa, me procure um grupo e faça os seus questionamentos e eu vou ver qual é o material melhor para desenvolver as suas dúvidas. Se é simplesmente um texto, se é uma resposta direta no portal ou mesmo o desenvolver de um vídeo como eu fiz agora. Muito bom? Bons estudos para vocês e vamos em frente!